bem-vindos ao Capital Natural. Imagine uma ferramenta eficaz para conseguir inovação em todas as áreas, totalmente baseada na observação e imitação dos princípios da natureza. Uma maneira de alterar radicalmente e para melhor a arquitetura, a engenharia, o design, a medicina e até as organizações. Com 3,8 bilhões de anos de evolução, a vida na Terra presente em todos os organismos e ecossistemas aqui instalados pode nos ajudar a resolver uma série de problemas do dia a dia. É o que professa a tal da biomimética, que surgiu para emprestar essa inteligência, ou melhor, genialidade da natureza para ajudar nós, seres humanos, em todos os desafios que enfrentamos atualmente. E hoje nós vamos falar dela, da biomimética, com a bióloga Alessandra Araújo, que é biomimeticista pelo Biomimicry 3.8 dos Estados Unidos, fundadora do BioInspirations. Atua com educação e consultoria em biomimética, e o Marcelo Cardoso, administrador com extensão pela Kellogg Northwestern e fundador da XI. Uau, eu vou ganhar um prêmio por falar biomimética tantas vezes. 2 vezes. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Agora, a pessoa ouviu em casa, falou, meu Jesus amado, do que eles estão falando? E não é um negócio distante, é um negócio altamente presente, cada vez mais olhando para esse lado. Alessandra, começando por você, o que é a biomimética? Essa é uma ótima pergunta, né? Você sabe que a gente recebe um treinamento, fica algumas horas passando por uma enquete. Se alguém te para na rua e fala assim, o que é biomimética, você sabe a resposta. Mas, na verdade, é algo muito simples. É você ver como que a natureza faz determinadas coisas e, a partir desse como, a partir dessa estratégia, você cria. Isso é relativamente simples. O que eu acho que é digamos assim, mais desafiador é como perguntar para a natureza aquilo que você quer resolver. Então, vem mais uma dificuldade nossa de mudar o mindset de como acessar a genialidade da natureza do que efetivamente o que é, afinal, biomimética. Sim, sim, claro. Agora, Marcelo, você, como a gente fala de biomimética e dando já alguns exemplos do que a gente vê na natureza que a gente pode... Porque ela fala em criar, mas, obviamente, você tem que recriar. É uma cópia também? Dá para copiar diretamente? Não? Eu acho que, na realidade, tem um desafio para a gente que é se descondicionar de 300 anos de antropocentrismo, né, que é mais ou menos isso que a gente está vivendo, que, de alguma forma, passou a engenheirar toda a nossa realidade para, em vez de copiar, prestar atenção em leis ou princípios que estão presentes o tempo todo. E eu acho que esse talvez seja a gente precisa desaprender, porque desde pequenininho que a gente foi para a escola, os sistemas todos, o sistema cultural, a forma como as empresas trabalham, de alguma forma, é acreditar que a realidade é linear, que existe uma relação de causa e efeito direto entre as coisas, que tudo pode ser controlado, planejado e transformado em matéria-prima, né? Eu que uso bastante os princípios dentro de organização, né? Você não tem uma empresa para seres humanos, você tem uma empresa para recursos humanos. Você tem uma série de exemplos como esse, que eu acho que o principal desafio é a gente dar um passo para trás e falar, e se a gente não for a espécie pelo qual tudo se organiza em torno, que é essa ideia do antropocentrismo. Não, isso a gente já sabe que não é. Não. Mas é que a gente continua fazendo as coisas como se fosse. Meu filho ontem virou para mim e falou assim, mamãe, você sabia que a gente é um animal? Eu falei, sim, filho, nós somos Vamos deixar isso bem claro já, né? Mamãe é mamífera. Sim, mamãe é uma mamífera. O pior é que a gente é entre milhares de outras espécies que estão em interdependência. Eu estou super influenciado, a gente até trocou num grupo aqui. Tem um seriado chamado One Strange Rock. Sim, assisti, maravilhoso. Então, você quer entender biomimética, é só assistir. Você quer entender o que é biomimética, é só assistir aquela série, porque as leis estão todas representadas lá. Às vezes você dá vontade de chorar, né? Quando você fala, meu Deus, o que precisou acontecer para a gente estar aqui agora conversando? Você fala, uau. Agora, talvez as pessoas não tenham assistido. Vamos tentar um prático. O que, por exemplo, já se aprendeu com a natureza que se criou algo que utilizamos já? Acho que tem muitas coisas no dia a dia que a gente aprendeu com a natureza. Não sei se precisa trazer já tudo que a gente fez aplicando biomimética dentro desse novo conceito, né? Que a biomimética, ela passa entre ser uma ciência e uma forma de inovação. A ciência no que estuda como que a natureza faz e a criação para como se inspirar em fazer.
Mas a gente faz ciência o tempo todo, né? E acho que é legal trazer isso, porque a vida é muito maior até do que a própria biomimética. Então, quando a gente faz um bolo, a gente está fazendo ciência, né? A gente passa um café, a gente está fazendo ciência. Quando você toma um vinho, aquilo é fruto de uma ciência. Bela ciência. De uma bela ciência, aliás, um bom queijo. Então, chocolate. Tudo isso, a gente usufrui aí de fungos e bactérias para fazer um monte de coisa. Sim. Aliás, eu só consigo ter energia para falar com você porque tem uma colônia de bactérias aqui gerando energia para mim, né? Sim. Então, isso tudo é ciência o tempo todo. Mas tem ótimos exemplos de biomimética. Acho que tem muito nessa área de energia, pás eólicas, porque pensa a quantidade que tem de insetos que voam e são extremamente eficientes da forma como eles voam. Então, se a pá se a energia eólica é uma pá que tem que dar uma volta, é uma asa que vai gerar uma determinada energia, ela vai fazer um deslocamento. Então, tem muita coisa surgindo na área de energia, pensado também em asas, né, em formas de voo. Tem muito também de novas placas solares e como agrupar células que geram energia, pensando em óleos compostos de insetos, como esses óleos são agrupados, pensando em como que as células são distribuídas dentro de uma superfície de uma folha. Tem prédios, porque na realidade usando a eficiência térmica de cupinzeiros e formigueiros, que nunca está quente demais e nunca está frio demais. O Wastegate. Você tem prédios que chegam até a evitar ar-condicionado, tem eficiência energética muito alta, porque de alguma forma... São incríveis, né? Tem uma questão de iluminação e a temperatura que altera conforto de 1 grau para 34, conforto térmico, continua em 19, né? 0 a 40. 0 a 40? 0 a 40. Eu chutando. Não, mas foi super bem, mas pensa, 0 a 40. E lá dentro continua... E a grande história do cupinzeiro é que ele se alimenta de fungo. E o fungo vive a 28 graus. Então, a vida do cupim é manter a sua colônia de fungos com uma temperatura homogênea. Então, ele passa o dia e a noite abrindo canais de ventilação conforme a orientação solar para entrar ar mais fresco, para cobrir da insolação. Utiliza da saliva dele para fazer um pouco de regulação com a umidade. Quer dizer, é extremamente tecnológico. Caramba, olha isso. Pra manter... E aí você pega e traduz isso de alguma forma para uma Por edificação. exemplo, uma coisa mais simples, mas que é bem utilizada, é você fazer tubulação da casa enterrada, porque a temperatura dentro do solo é sempre mais a mesma temperatura. Constante. Então, se o ar circula, você mantém a temperatura do ambiente circulando com a tubulação passando por dentro. Olha só. Tem uma série de... Eu trabalhei na Natura, e a Natura trabalhava bastante com a biomimética, foi lá onde eu conheci a Janine, né, que é a autora. E a Natura fazia expedições. Tem um exemplo que eu adoro, que até hoje não foi... As mulheres vão gostar, não sei se elas vão gostar disso, mas é uma ideia muito legal, que a pergunta é perfumaria, né? Porque perfume é um negócio muito simples, é álcool com fragrância, né? Sim. Aí tem tem uma série de sofisticação, mas tem uma coisa em perfume que tem um impacto ambiental brutal, que é a embalagem. Tem toda uma questão, muita gente discute a sustentabilidade, a quantidade de massa de vidro que você tem para fazer vidro, vai muita energia, né? Então, tinha uma pergunta, e as coisas com biomimética começam com perguntas, né? O que na natureza conserva líquido e dispersa esse líquido de forma eficiente? E é um negócio super legal, são as cítricos, uma tangerina, por exemplo, você tem um gomo. Quando você aperta o gomo, onde tem menos resistência, ele espirra. Então, a ideia era fazer um perfume que tivesse esse princípio, ou seja, em vez de ser uma embalagem de vidro, uma embalagem flexível o suficiente para quebrar, né, para romper onde tivesse menos resistência. Então você está... Que simpático. Mas o assunto está só começando. Calma lá, o Capital Natural volta já, não saia daí. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando de biomimética e inovação inspirada na natureza, com a bióloga Alessandra Araújo e o empresário Marcelo Cardoso. Vamos dar uma olhada em um vídeo da mãe da biomimética, a autora norte-americana Janine Benyus, que ilustra como ninguém tudo o que estamos conversando aqui. Biomimicry is innovation inspired by nature. It's the process of looking at something like a leaf and trying to figure out how to make a better solar cell. It's become
popular in the design disciplines, mainly I think because people are looking for more sustainable ways to do things. And organisms know how to do this. After 3.8 billion years, life has learned what works and what's appropriate on the planet. And right now, that's what the people trying to redesign our world are looking for. What we do in biomimicry is we bring in biologists to the design table. We look at how does nature contain liquids? How does nature repel water? So for instance, go outside, look at any leaf and the veins in a leaf, and what you're seeing is the world's best water distribution network. There's an amazing thing called the Murray's Law that says that all branching structures in the natural world, including our lungs, they all follow a single mathematical formula. And it has to do with the pipe branches, and it drops down to a smaller diameter, and then it branches again, and that drops down to a smaller diameter, and that's predictable. People in green building now are starting to say, well, maybe our 90-degree angles that we have in plumbing are really friction devices. Maybe we should distribute electricity differently in a building, water differently in a building, even gases, even air conditioning differently in a building by mimicking this Murray's Law in our plumbing. The most important thing that people should know is that a sustainable world already exists. We're just now beginning to open our eyes and realize that the answers to the questions we've been asking, how do we live here sustainably, are all around us. Queria tomar esse bloco agora, começar falando desse olhar para a natureza, porque a gente vê muito isso. Parece que a gente está muito desconectado da natureza hoje, vivendo numa cidade, falta esse olhar. Esse é um olhar muito ancestral, onde se buscava aprender com a natureza, e hoje estamos retomando isso. E qual que é a importância disso? Eu acho que a gente teve esse olhar. E o começo das nossas criações e nossa sobrevivência se deu por esse olhar. A gente começa a perder isso através da Revolução Industrial. E a partir do momento que você coloca a natureza como um lugar que é o meio ambiente, que ela está fora, e tem o ser humano, e cria essa dualidade, começa a olhar para a natureza como se ela fosse algo fora e não mais dentro. E já logo eu não pertenço. É alguma coisa que eu tenho que ir até a natureza. Eu acho que o automatismo que hoje a gente vive desconecta muito fácil. Eu costumo brincar para as pessoas, eu preciso de um final de semana na natureza. Eu falei, vamos trocar isso? Vamos falar que eu preciso de um final de semana com um lugar que tenha mais permeabilidade no solo, que tenha água mais limpa, que tenha um ar mais limpo, porque a natureza está em você. Você vai levar a sua natureza para você, para um outro lugar. O que a gente precisa entender é que esse outro lugar vai ter uma qualidade de vida que é diferente. Porque toda vez que a gente coloca essa dualidade tão clara, a natureza está lá, o meio ambiente está lá e eu estou aqui, as cidades vão ficando, o lugar que a gente mora cada vez mais hostis, né? Sim, sem dúvida. Então, eu acho que essa desconexão leva para esse lugar de achar que tem alguma coisa fora e não fazer parte. A partir do momento que você entende que você faz parte, que você passa a observar, o tempo todo você cria, porque de uma certa maneira, tudo que está vivo é uma dança. É um fluxo de trocas e você está sempre trocando. Basta você estar presente onde você está. É interessante porque é uma forma de conexão, mas que a gente sempre remete àqueles que são ancestrais. Então você pega, hoje você vai falar de conexão com a natureza, pode muito bem se pensar em povos indígenas, né? Você vai pensar em nativos de alguma região, mas você não se pega pensando que você também pode ter esse olhar e você pode ter essa conexão, né? Quer dizer, ter um olhar para a biomimética é se conectar ainda mais, não, Marcelo? Com você mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa legal que a Lê está trazendo, que é tudo que a gente imagina que está na natureza está embarcado na gente. Né? Desde da primeira célula que formou vida até, ela estava falando das bactérias, né? Eu gosto dessa ideia de que a gente é um passageiro de células num ônibus de bactérias. A gente tem muito mais bactéria e fungo do que célula no corpo. E a gente está em interação, né? Quer dizer, isso aqui que eu estou fazendo agora não é que não tem nada, tem átomo aqui, né? Sim. Tem átomo aqui, tem átomo aqui, né? Então, tem esse negócio muito legal que uma vez eu ouvi de um cara de inovação da IBM. Ele fala assim, ao longo de 3,8 bilhões de anos, são os mesmos átomos que estão na biosfera.
Só muda algumas vezes, tipo quando cai um meteoro entra mais massa, ou quando tem uma explosão atômica diminui a quantidade de massa. Fora isso, são os mesmos átomos. Gente. O átomo do meu corpo, que aliás, os átomos do meu corpo agora são diferentes do que eram há 3 anos antes, há 3 anos atrás. Não tem um átomo no meu corpo agora que tinha 3 anos atrás. Como não tem? Como não? Onde ele foi? Ele tá Eu aí. sei que tá ficando meio branco o átomo daqui em cima. Os que vêm depois Esses ficam átomos piores, aqui os também átomos vão ficando piorando. flácidos. Os átomos vão piorando. Mas é uma coisa, os átomos, a célula da sua parede estomacal muda a cada semana. Os átomos da sua pele mudam a cada mês. Entendi. Posso ir atrás dos mais antigos? Não tem como... Pô, gente, sacanagem. E eu acho que tem essa coisa dos ancestrais, mas essa ancestralidade não está no passado, ela está aqui. O tempo Então, todo. meu sistema nervoso, a forma como, ou seja, a gente tem um sistema nervoso que é igual de um jacaré, Sim, sim, sim. né? O mesmo instinto, né? A gente tem um processo de conexão afetiva que é igual de qualquer outro mamífero. Por isso que quando uma mãe precisa ficar com a cria, é pré-racional, não é para quem é mãe sabe do que eu estou falando. Explicar. Pois é. É uma coisa, você encontra um lado assassino que você nunca imaginou possível antes. E de conexão, né? E de conexão, um negócio de uma proteção assim absurdo, mas não, é engraçado, é só vivendo, né? Falar é uma coisa... Lógico. Dá pra gente falar nos princípios de biomimética e princípios da vida? Dá, lógico que dá. Esse curso que eu fiz com a biomimética, ele se baseia que tem 3 elementos essenciais. Então, em primeiro lugar é ética, segundo é reconexão e depois a própria criação. Eu acho que a ética é muito disso que o Marcelo estava falando. Eu não sou a única espécie a habitar esse planeta. Então, o que eu faço que eticamente é correto das minhas criações e da forma como eu vivo, que respeita esse sistema vivo no qual a gente pertence. A reconexão é tirar essa dualidade. Então, eu sou tão natureza, que é verdade, quanto aquela árvore. A gente é feito da mesma matéria. Sim. Inclusive, a maneira como é distribuído, né, o nosso sistema circulatório, segue a mesma distribuição que é feita uma árvore. Então, esses padrões, que são padrões de sucesso, se repetem. E o terceiro elemento é a criação propriamente dita. E tem os princípios da vida que eu sou super encantada com eles, e não necessariamente só pela criação por parte da biomimética, mas, na verdade, eles traduzem os valores que a vida tem para continuar criando vida. Então, é um conjunto de 6 princípios, e se você mergulhar neles, eles podem ser aplicados para tudo, para urbanismo, para organização de empresas, para entendimento de valores, se você está criando uma marca, porque estamos falando de princípios e valores. Gente, E que eles são extremamente interligados. Não, é brilhante isso, porque quando vocês estão falando de biomimética, eu estou pensando no funcionamento, por exemplo, de como a árvore faz trazer a água ali de baixo, né, suprimir a água para chegar lá em cima. Você pensa na asa funcional de um pássaro, de como, de repente, fica impermeável até um certo ponto. Você pode usar isso na roupa, na moda, no aquecimento, sei lá. Agora, no comportamento, como é que faz? Como é que traz para a contemporaneidade? Como é que se aplica isso na sociedade? A gente teve uma vivência, que é a provocação que eu fiz para ler, porque tem todas essas aplicações da biomimética, e eu particularmente, a minha mulher, a gente trabalha bastante a questão de autoconhecimento, a questão interna. A gente fez uma vivência na Ilha Bela, num sítio que a gente tem lá no meio da Mata Atlântica, então num dos ecossistemas mais ricos, nos biomas mais ricos do planeta. E a ideia era a Lê levando a gente para experimentar esses princípios na natureza, e depois a gente fazendo a ponte para dentro. Como é que é isso para dentro? Então, por exemplo, tem uma coisa, tem um princípio dos princípios da biomimética, que é a vida sempre encontra condições propícias à vida. Que é uma coisa maravilhosa. Eu trabalho com uma coisa que chama constelação familiar. Sim. Eu sou constelador e organizacional. E tem um princípio na constelação que é: você só é o que você veio para ser quando você toma os seus pais e os seus ancestrais. Como é que é? Peraí, vamos lá. Vai devagar. Você só é o que você veio para ser quando você toma inteiramente os seus pais e todos os seus ancestrais que vieram antes dos seus pais. Porque é a mesma coisa, ou seja,
tem vida em todas as gerações por trás de você. Que se você quiser, vai nessa primeira célula de vida. Mas falando da gente como espécie, você imagina seus pais, seu pai do seu lado direito, sua mãe do seu lado esquerdo, os avós, bisavós, trisavós e as gerações todas. Quando você briga com seu pai, quando seus pais se separam e um fica no lugar do homem da casa ou da mulher da casa, você briga com seus irmãos, você não fala, tem adoção, um aborto, qualquer dessas coisas que está na nossa família, quando a gente não toma essas coisas e diz sim para essas coisas, eu interrompo o fluxo da vida, que veio pelo meio dos meus ancestrais, que é um princípio maravilhoso, que a vida sempre cria condições para a própria vida, também na cultura. Quando eu digo sim para tudo que veio antes de mim, mesmo que tenha sido violento, abusivo, e todos nós tivemos alguma forma, eu estou ficando mais forte para olhar para a própria vida e encarar a vida. Depois deixaremos o telefone, marcaremos uma boa atenção. Capital Natural vai fazer uma rápida pausa, a conversa está boa demais e tem muita coisa para ser dita ainda. Não saia daí, fique conosco. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando de biomimética e inovação inspirada na natureza, com a bióloga Alessandra Araújo e o empresário Marcelo Cardoso. A gente não para, né? Porque esse programa tá uma maravilha. A gente estava falando um pouco de como trazer esse conceito da biomimética, esse olhar da biomimética, para os dias contemporâneos. Então, a gente já tocou aqui um pouco no uso para energia solar, para energia eólica. Você começou a falar um pouco do uso disso. Já entramos na constelação familiar. Mas, como empresário, como é que você traduz isso, por exemplo, para dentro de uma empresa, Marcelo? O que você vê na natureza que dá para fazer, a não ser as formiguinhas funcionando todas juntas ali? Não sei. Isso é uma excelente pergunta. Você vai me xingar, não? Não, pelo contrário. Às vezes eu sou xingada aqui. Todo mundo faz esse paralelo do formigueiro e da colmeia com a organização, né? E eu, ingenuamente, quando conheci a Janine lá em 2012, acho que foi, na Natura eu fiz a mesma coisa, porque tem uma coisa que as organizações não conseguem mais, do jeito que elas funcionam, com hierarquia, com caixinha, todo mundo sofre. Burocracia, você fala, deu, né? Tratar a gente como recurso, não como ser humano. Mas aí as abelhas continuam sendo operárias, não vai dar certo. Então, aí tem uma coisa muito legal que a Janine falou, quando eu comecei a perguntar para ela, ela falou, é pobre você fazer um paralelo entre é até alegórico do ponto de vista da metáfora, mas é pobre do ponto de vista da complexidade que é uma organização. Porque a formiga, ela sai de manhã, vai lá, depois a Lê, como bióloga, pode até explicar, vai lá, acha uma folhinha, solta feronômio, né? E aí todas as formigas, nenhuma formiga fala, hoje eu não quero aquela folhinha, eu quero outra. Estou cansada, vou ficar em casa. Não, hoje eu não quero. E as abelhas a mesma coisa. Então tem um princípio auto-organizador do coletivo que não tem ser ciente como a gente. Sim. Né? Então quando você coloca consciência de um ser humano com todos os contextos e artefatos dentro de uma organização, isso cria complexidade. E aí o que a Janine falou que é muito legal, ela fala, a melhor forma ou a melhor metáfora, não é a melhor metáfora, a melhor forma de aplicar os conceitos da biomimética em organização é usar os princípios, o meta-princípio e os 6 princípios. E isso faz muito sentido, porque, de novo, né, a Revolução Industrial levou para as organizações a ideia de que tudo é engenheirável e a organização, esses modelos hierárquicos tradicionais. Na biomimética tem coisas super importantes que são relevantes para a forma como você desenha a organização. Por exemplo, o conceito de interdependência. Está todo mundo em relação a todo mundo. Né? Ou seja, existe esse fluxo. Tem um conceito que é super legal, que é esse conceito de ninhagem, que é você tem coisas menos complexas que se acoplam a coisas mais complexas. Então, uma bactéria que vira um conjunto de alguma coisa em relação simbiótica, sei lá, um coral, por exemplo, depois você pode explicar biologicamente. E um conceito de equilíbrio. A natureza está sempre buscando equilíbrio, mesmo que seja, depois se explica o buraco de luz, que é quando uma árvore morre, que é triste para a gente que tem julgamento moral, a quantidade de vida que abre na floresta. Essas coisas, quando você leva para a organização,
estão muito associadas a coisas que estão emergindo dentro do mundo da organização. Por exemplo, a ideia de liderança coletiva. Modelos de auto-organização que são baseados em círculo e não baseados em hierarquia tradicional. Tenho experiência com alguns clientes onde você acaba com cargos e você tem um grupo de pessoas que se auto-organiza para liderar o que precisa ser executado na organização. Você imagina isso multiplicado por vários círculos acontecendo. Então não Isso tem mais... tem que ser um público jovem, porque já nasce com essa mentalidade, ou Não. dá para pegar o pessoal já rodado e implantar isso? Porque é uma quebra de paradigma, né? Eu acho que o público jovem é mais aberto, mas a experiência que eu tenho, por exemplo, fiz isso numa empresa nos Estados Unidos chamada Ellen Fisher, que é aí tem uma vantagem que é uma empresa só de mulheres, 90% de mulheres. Olha, Empresa... E eu acho que aí os valores femininos são mais compatíveis com os princípios da biomimética. São mais acolhedores, são mais conectivos. Eu não estou falando de gênero, eu estou falando de masculino e feminino. Então, os valores femininos são mais ressonantes aos princípios da vida da olha que biomimética. interessante. Agora, Alessandro, eu queria entender como é que você chegou na biomimética e como que você passou a aplicar isso. Eu fui sócia de um escritório de arquitetura durante 15 anos. E nesse período, eu fiz uma eterna busca por cursos de sustentabilidade. Na verdade, eu trabalhei na área de expansão no varejo e eu percebi que eu já fazia essas pontes entre cidade como sistema vivo, organismo vivo e floresta. Então, eu já pensava como uma bióloga, sem mesmo estar criando essas analogias, mas é como eu via os sistemas em relação à interdependência. Depois, na arquitetura, realmente eu me dediquei muito à área de sustentabilidade, fui em curso, até que eu fiz um curso em 2007 na Schumacher College, que é na Inglaterra, e lá eu aprendi sobre biomimética, fui atrás, fiz o curso e comecei a aplicar. Apliquei bastante na arquitetura a princípio. Fizemos o Votu Hotel, que é um projeto super legal, que é um hotel no sul da Bahia, que tem a biomimética aplicada com muita, digamos assim, transparência. Votu Hotel. Votu Hotel. Votu significa vento em Tupi-Guarani, porque a história do hotel qual que era? A gente queria fazer um hotel que tivesse um conforto térmico através do seu partido arquitetônico, inspirado na natureza. Sabe aquele desconforto de você chegar num hotel, num quarto de hotel no Nordeste e tá meio úmido, Sim. quente, aquela coisa não tão agradável? A gente queria evitar isso para você não apertar o botão do ar-condicionado no máximo para buscar um conforto. Tá. Então a gente se inspirou nos cães de pradaria, que vivem intocados 6 meses do ano e eles continuam respirando, nascendo, alguns morrendo e que precisam, tanto quanto a gente, de oxigênio. E tem um vetor, né? Tem um fluxo de ar, então inspirada nesse fluxo, como que o ar faz esse caminho nas tocas, é que a gente partiu para o desenho arquitetônico do bangalô, do chalé. Que fantástico. É muito legal. E daí, Os caras tão diferentes. sim, é porque não necessariamente a gente está falando de trocas de temperatura, de ventilação. Então, lembra que eu comentei essa coisa de como perguntar para a natureza? É muito mais esse como perguntar para a natureza para ter a resposta do que só pensar no que está acontecendo com aquele sistema. Porque a gente é resultado de muita evolução. E tudo que deu certo se repete, que são os padrões. Então, tudo que é termodinâmica, que é uma lei muito antiga, a gente só existe pela lei também de termodinâmica, você vê que esses padrões se repetem. Bom, saindo da GCP, eu comecei a aplicar para empresas e também na área de educação. E o que eu acho que é interessante comentar para empresas é que, na maioria das vezes, as empresas têm uma dificuldade não exatamente de inovação, mas ela tem uma dificuldade que está muito vinculada a como que as pessoas se comportam. Então, comunicação, engajamento, pertencimento, inclusão. E eu trago sempre o exemplo da floresta. Então, a floresta é um ecossistema extremamente complexo e ela não é complexa só porque ela tem uma biodiversidade muito grande, mas ela tem uma biodiversidade incrível por estratos de floresta. E todos eles são extremamente interconectados. Então, a floresta, se a gente fosse comparar, é como se fosse um país da Dinamarca, extremamente desenvolvido, tem nichos de especialização, você pode ser o que você quiser, que você vai estar dentro de um fluxo de troca, porque tem todo um sistema muito rico para que tudo possa acontecer.
Então, tudo pertence na floresta. E, geralmente, todas as demandas e as necessidades que as empresas têm vêm de algum lugar de não comunicação, vêm de algum lugar de não pertencimento, vêm de algum lugar de não inclusão. Só que, lógico que isso está lá embaixo, né? Não é no topo do iceberg. Você descasca o problema para entender aonde é que está. E quando você consegue entender, dá para prototipar com biomimética alguma coisa que vai mudar a forma como a organização lida com algum tema. Nossa, e tem uma coisa importantíssima que a gente tem que aprender, assim, a natureza não desperdiça, né? Não, pelo Tudo que ela contrário. utiliza, ela vai reutilizar. E aí a gente precisava aprender mais com isso. Além, tem uma coisa que é contraintuitiva, que a natureza não desperdiça, mas ela está sempre produzindo mais do que precisa. Tem uma questão, tem excesso, tem redundância num monte de coisa na natureza. Não somos só nós, parte da natureza, fazendo isso. Não, né? pelo No mundo contrário. todo acontece isso. Mas o excesso, ele entra Não como resíduo, né? matéria-prima Pra dentro do alguma sistema outra- colaborativo. Tá. Então, ele pode ser visto como excesso para um organismo, para um indivíduo, mas ele é compartilhado. Então, não existe, de fato, excesso no sistema. O que existe é um equilíbrio dentro de um sistema, ele se autorregula. Tem uma coisa super legal que eu acho que é para o próprio corpo, que é um princípio, que é essa ideia de que todos os subsistemas ou as partes de um ecossistema operam no seu nível subótimo. Porque é contraintuitivo de organização. Tem essa ideia que todo mundo tem que ser produtivo, ou seja, se o seu coração estiver batendo no máximo, se o seu fígado estiver processando no máximo, você morre. Vai, morre, Né? claro. Todos os órgãos estão funcionando subotimamente para você estar aqui agora bem. Né? E isso tem muito na natureza. E a ideia dessa interdependência, dessa simbiose que acontece entre as múltiplas interações entre todos os seres. Gente, eu estou tão fascinada com essa conversa, inclusive que eu descobri que meus átomos já foram sendo e daqui a pouco serão. É uma constante maravilhosa, mas olha, o assunto está só na metade. O programa desta semana fica por aqui. Semana que vem tem mais biomimética e inovação inspirada na natureza. Agradeço por hora os nossos convidados que estarão conosco na próxima semana. A bióloga Alessandra Araújo, que é biomimeticista pelo Biomimicry 3.8 dos Estados Unidos, fundadora do BioInspirations, atua com educação e consultoria em biomimética, e o Marcelo Cardoso, administrador com extensão pela Kellogg Northwestern e fundador da CHIE. Eu espero você semana que vem, espero que você continue conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Curta nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até semana que vem.